Mas o objetivo do Fronteira, o objetivo da essência do Jonas é fazer com que pessoas normais, pessoas comuns, executem feitos que elas nunca imaginaram um dia poder executar. E para mim hoje é uma satisfação poder estar dando esse despertar nas pessoas, porque isso pulveriza em todas as áreas. Então hoje o Fronteira ele utiliza da atividade física para poder gerar um indivíduo mais forte lá fora. Então tudo que a gente traz ali dentro é pensando nisso. É pensando em construir um indivíduo forte. Não só através da atividade física, mas fortalecendo a questão mental, né? Através Principalmente das sem mente superações. não temos nada. Agora é minha Exatamente. vez. Doutora, estamos aqui hoje para falar de um tema muito polêmico e pouco difundido Com na certeza. sociedade e no geral, né? Então, Sim. porque é um tema que demanda um pouco mais de conhecimento, Aham. não conhecimento direto ou pontual, mas estamos buscando entender algo um pouco mais complexo Sim. e que exige um pouco mais de conhecimento. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre medicina integrativa, medicina geral, medicina que pensa em todos os aspectos, todos os pontos. Exatamente. E para iniciar, eu quero Uhum. perguntar para você o que é medicina integrativa, o que é essa tal de medicina integrativa? Fala para nós. A medicina integrativa é uma prática médica onde o profissional de saúde ele é capaz de considerar as dimensões mentais, físicas e emocionais do paciente. Então, ele tem um olhar num todo do paciente. A gente não olha só para a questão física ou para a doença em si. A Então, gente se der uma dor de cabecinha, não vai tomar um dipirona, não. É um pouco mais complexo, né? Não, sim, se for necessário, sim, nós usamos da medicina tradicional, né, através do uso de medicações tradicionais, mas nós conseguimos enxergar além, o que tem por trás dessa dor de cabeça. Às vezes é um fator emocional, às vezes é uma questão de frequência mesmo, que acaba trazendo ali a doença. Então a gente consegue olhar o paciente como um todo. Legal. Então, vamos dar um cenário aqui. Uhum. Doutor, o paciente chega para você e diz o seguinte: estou com dor no meu coração. Tá batendo forte. Minha pressão está em 19 por 13, 19 por 14. O que eu faço? Uhum. Então, na visão da medicina integrativa, qual que seria o primeiro passo que você tomaria diante de uma situação dessa, desse estado, desse clínico aí do seu paciente? Então, além do tratamento tradicional, lógico, à base de medicações, de exames, a gente vai considerar também as questões mentais e emocionais. A gente vai olhar para esse paciente e ver o que está acontecendo por trás desses sintomas, né? Se tem um fator emocional ali envolvido, para a gente poder trabalhar e atender ele como um todo. Então, a gente, através da ajuda de outros profissionais, a gente encaminha às vezes para um psicólogo também, se for necessário, para a gente trabalhar essa questão mental e assim trazer um equilíbrio para o paciente, além do Show. tratamento físico. Legal. E doutora, fala um pouquinho mais sobre você. Então, acredito que é importante, antes da gente tratar da medicina integrativa, você falar um pouco mais da ADRE. Quem é a ADRE? Qual que é a essência da ADRE? Por que foi o despertar da ADRE voltado para isso? Pouco já que você trabalha também sobre a medicina com canabidiol. Então, Sim. já é algo que entra num tema um pouco mais de conhecimento, porém ainda com muita polêmica dentro disso. Então, fala um pouco para nós da ADRE e o que a ADRE hoje tem como especialidade. Sim. Então, eu me formei numa faculdade de medicina tradicional, onde se ensina a medicina tradicional, né? Vendo só o lado físico do paciente, descartando essas questões emocionais e de frequências. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, que esse tratamento não era suficiente para que o paciente chegasse ali a um equilíbrio. Então, justamente quando eu comecei a faculdade, um dos meus filhos teve câncer aos 3 anos. E depois do tratamento com a quimioterapia, eu senti a necessidade de buscar um tratamento mais alternativo para que ele não tivesse outro câncer, né? Porque você sabe, quem já teve câncer
aumenta a chance de ter outro câncer na adolescência ou na vida adulta. Então, sentindo essa necessidade de buscar o tratamento do meu filho, eu conheci um médico que trabalha com isso em Assunção, um neurocirurgião que trabalha com medicina integrativa. E durante anos nós estivemos na clínica dele fazendo tratamentos, tanto o meu filho quanto eu. E foi aí que eu me apaixonei por esse olhar que o médico tem para o paciente, de conseguir tratar ele em todas as suas dimensões. E aí eu descobri que a gente pode sim ter um reequilíbrio através desse tipo de tratamento. Pô, que legal. E a partir de que ponto começou a surgir na sua mente, quero ter uma clínica que hoje é consagrada, que está aí, sediada em Pedro Juan Cavalheiro. E aí quando que você pensou assim, nossa, isso daqui precisa ir para Pedro Juan, precisa chegar a outro ponto. Então precisa chegar lá na nossa querida fronteira. No meu ponto de vista, não tinha como eu trabalhar com a medicina tradicional depois de conhecer a medicina integrativa, não fazia sentido para mim. Mas eu sentia que ainda faltavam algumas pós-graduações, mais conhecimento. Então, eu fui me preparando, fui fazendo pós-graduações, e aí, quando eu me senti segura, eu abri a Eden para transmitir isso para outras pessoas, para conseguir passar esse olhar mais integrativo mesmo, sabe? Porque falta muito. Mas é um desafio, porque nem todos os médicos têm esse olhar, né? E nem todo mundo aceita esse tipo de tratamento, de prática médica, né? Qual que foi sua maior dificuldade logo quando você se lançou? Porque eu acredito que é um mar aberto. Sim. Então, quando a gente sai dessa medicina tradicional, são questões mais pontuais e diretas. E quando você entra nesse mar da medicina integrativa, já é um olhar mais complexo, um olhar amplo, um olhar não direto. Então, é olhar para algo que às vezes é sintoma e pensar em diversas questões que podem ter acarretado aquilo. Então, quando você começou virou essa chave, vou me especializar. Qual que foram as dificuldades que você enfrentou assim, mais sobre sua essência? Porque foi moldado de certa forma, lógico que teve o tratamento. Mas depois, quando você se lançou nesse mar, qual que foi o seu desbravar? O que te deu um pouco mais assim de trabalho? Te exigiu mais para você começar a entrar nesse meio? Você diz assim, com relação a mim ou com relação aos pacientes, assim, na questão da prática em si? Mais relacionado a você mesmo. Eu não tive nenhuma dificuldade porque eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei muito de psicologia, de neurociência, de filosofia. E desde muito nova eu estudei por conta própria sobre esses assuntos, então para mim já era algo familiar. Mas na prática, eu vejo a dificuldade em mostrar para o paciente que ele precisa ser tratado nessas três dimensões, de fazer ele entender que o tratamento psicológico é necessário. Não adianta a gente tratar só o corpo e a mente ficar para trás, porque não vai ter a cura. A gente vai estar fazendo um tratamento temporário, né? A cura em si não virá. Então, e aí você propor para o paciente, às vezes, fazer um tratamento psicológico, seja com uma terapia com um psicólogo, uma psicanálise, às vezes gera nele um certo medo, porque se conhecer é difícil, né? Voltar ao passado, reviver algumas emoções e trabalhar em cima daquilo ali exige de você. E a partir do ponto que você torna consciente algumas coisas, você é obrigado a mudar. E a mudança é difícil, né? A gente tem essa certa resistência em mudar algumas coisas. E mudar a mente é um processo longo, é difícil, mas é muito prazeroso quando você consegue mudar o seu olhar sobre a vida, trazendo saúde, né? Sim. Saúde, bem-estar. Show. Vamos trazer uma visão um pouco mais aqui ampla. Vamos buscar entender a mente desse paciente que chega até você. Geralmente, a grande maioria das pessoas, elas tendem a fazer algo mais curativo. Então vamos lá. Não aguento mais, doutora. Estou passando por dor em tudo que é lado. Não sei o que está acontecendo comigo. E aí a gente chegar muitas vezes com uma solução pontual, uma solução gradativa e na velocidade certa,
gera um incômodo para ele porque ele não vai ter a melhoria instantânea. E aí eu acredito que esse que é o grande ponto da gente trabalhar, certo? Tanto você como eu, de fazer com que o paciente ou o cliente entenda que aquilo acarretou em diversas questões que chegou àquele ponto crônico. Então, quando o paciente chega, ou quando chegam até nós também, eu quero emagrecer, Jonas, em um mês. Fala assim, quero emagrecer. Mas há quantos anos você está sedentário? Puta, eu estou há 5 anos. E a sua alimentação está há uns 10 anos. E você acredita que você vai emagrecer em um mês? Exato. Então, mas ela não observa que às vezes ela acarretou aquilo e chegou naquela condição. Demorou anos, né? Demorou. E aí entra muito nesse ponto, sabe, em comum que a gente tem na questão de construção de hábitos. E aí as pessoas não querem. Eu quero o corpo para amanhã. Eu quero isso daqui. Me passa a receita que eu quero construir, vou construir e vou seguir. Sim. E aí a pergunta que eu quero fazer, você acha que não pode também ser um pouco disso, de um mundo hoje agitado, num mundo imediatista, ser um ir contra a necessidade, assim, às vezes pontual do paciente? Com certeza. Nós estamos vivendo uma época onde as redes sociais, né, estão influenciando as pessoas a terem essa vida mais acelerada, né, a ter mais ansiedade. Então, tudo isso colabora de uma forma negativa para que o paciente não trabalhe ali de forma ativa no seu próprio processo de cura. E aí que vem a diferença entre a medicina tradicional e a medicina integrativa. Na medicina tradicional, o paciente ele atua de forma passiva, né? Porque você vai passar a medicação, ele vai tomar e pronto. Já na medicina integral, o paciente ele tem a participação ativa, ele vai ter que trabalhar nele, entende? Então é muito mais difícil fazer ele entender que a cura depende dele. Por isso que a gente tem que trabalhar a questão dos pensamentos, as questões emocionais. Não tem como. A gente precisa fazer ele entender que só pode surgir dele. A gente precisa mudar a frequência, a energia dele para que ele mude os pensamentos. E aí atrai a saúde. Show. Então vamos lá. Eu posso muitas vezes passar pelo resto da minha vida tomando um remédio, certo? Com certeza. Eu posso. Só que aí qual que é o mal que muitas vezes os médicos podem estar fazendo por os pacientes em relação a estar passando aquele medicamento por um tempo demorado sem pensar em uma transição. Então, usar aquele medicamento por um ponto, só que pensar daqui 1, 2 anos, reduzir ou até eliminar aquele remédio. Quais que são os danos que o médico acaba de forma indireta gerando no seu paciente? Aí entra a questão da iatrogenia, que é a primeira causa de morte nos Estados Unidos, né? A iatrogenia é causada pelo tratamento médico. Lógico que o médico não faz isso porque ele quer, mas é uma consequência. Por exemplo, o uso de medicações prolongada pode causar hepatotoxicidade, ou seja, afeta seu fígado, afeta seu rim, afeta seu estômago. Então, você está tratando uma coisa, mas aí você está piorando outra. Entende? A medicina tradicional, então, trabalha dessa maneira. Legal. Agora vamos entrar num assunto mais quântico, mais físico, numa linha um pouco diferente. Então, falando um pouco mais sobre, fazendo esse paralelo ainda com a medicina tradicional e a medicina integrativa, e puxando também para a medicina quântica, né? Para a física quântica e a física mecânica. Então, acho que é legal a gente também poder entender essa correlação das medicinas, né, em relação às físicas. Sim. Então, explica um pouco para nós sobre isso. A medicina tradicional ela é vista desde o ponto de vista da física mecânica, ou seja, física newtoniana. Eles só veem a matéria. Então, as faculdades de medicina, elas passam esse conhecimento, mas da questão física, usando a física newtoniana. Já a medicina integrativa usa a questão da física quântica, que já trabalha as energias, entende? Essa é a diferença do olhar das duas físicas, né? Da física quântica e a física mecânica é aplicada na medicina tradicional e integrativa. Pô, que legal. E
Vamos supor que então qualquer tratamento que a gente faz pontual e a gente apenas remedia ali é relacionado à física mecânica. Exato. Agora, por exemplo, vamos dar um cenário aqui. Se tiver um paciente, ele tiver com pressão alta, eu pego e dou um remédio para pressão só e mando ele embora. Isso é uma parte da física quântica também atrelada à medicina tradicional. E agora quando eu pego e penso, pô, vou dar aqui esse remédio para pressão, porém, a gente vai pensar em outras questões, como estão suas relações, como estão os seus ambientes. Exato. E aí já começa a entrar no quântico, né? Exato, porque não adianta eu passar só uma medicação para ele e não olhar para o lado emocional, né? Então, assim, o médico integrativo, ele precisa trabalhar a questão da linguagem corporal, a questão da persuasão, para conseguir chegar no ponto exato ali e saber onde está o problema emocional dele, para a gente poder encaminhar ele para um tratamento psicológico para resolver de fato em si o sintoma que ele está apresentando, a doença que ele está apresentando por conta das alterações de frequência, né? Isso vem muitas vezes de traumas, de coisas mal resolvidas do passado, de ambientes, de pessoas que estão em volta que não tenha essa boa energia, também pessoas que nunca se trataram psicologicamente. Então, uma pessoa doente vai ferir a outra também, né, emocionalmente falando. Então, a gente precisa se atentar muito aos ambientes e às pessoas com que nos relacionamos. Aí entra aquela história, né, de você é a média das 5 pessoas que você convive. E de fato pelo campo energético que cria-se ali, então você vai vibrar naquela frequência. Então, é sempre importante você se relacionar com pessoas que vibram alto, que pensam diferente, né, que cuidam da mente, do corpo. Hoje, qual que é uma das maiores queixas que os pacientes têm quando eles chegam até você, assim, no geral? Porque geralmente eles não vêm recorrendo por algo pontual, já é algo que vem acontecendo há um bom tempo. Qual que hoje, assim, você pensa, putz, acontece com recorrência, eu atendo com recorrência. O que eles hoje vêm, por que eles vêm até você, assim, na grande maior parte dos pacientes? Geralmente eles vêm por ansiedade, exaustão emocional, além de outras doenças como dores crônicas, né? Que geralmente estão todos relacionados com o emocional. Então aí nós trabalhamos, né? Nós temos uma equipe de profissionais onde eu acabo encaminhando para psicanálise, para psicólogos, e aí eles retornam e a gente continua. O tratamento são com vários profissionais. Legal. Vamos lá. Agora vamos entrar no mesmo ponto que é todo correlacionado. Vamos falar um pouquinho sobre curar e remediar. Quando a gente fala em curar, o que seria e remediar o que seria, pensando também nas medicinas e no integral da questão. Então, a questão de curar vem justamente, parece um pouco repetitivo, né? Eu falar várias vezes a mesma coisa, mas de fato é isso. Vem da gente olhar para a questão psicológica do paciente, dele se conhecer, dele tratar as questões relacionadas ao passado. E aí, assim, ele consegue mudar o seu pensamento, trazendo, né, a cura através da mudança de pensamento. Aí entra a questão que o professor Bruce Lipton, né, que é um biólogo americano, que ele descobriu que os nossos pensamentos alteram toda a frequência que estão ali em volta das nossas células. Então, é como se a questão da lei da atração que as pessoas falam, né? Ela não é uma coisa assim mística nem nada, mas é uma questão de você realmente trabalhar e acreditar nas coisas boas, acreditar no seu potencial, acreditar que você pode mudar, porque nisso as suas células já vão se comportando para que haja a cura, para que haja a doença, para que aqueles sentimentos que a pessoa deseja alcançar cheguem. O seu corpo se prepara para isso, entende? Ele vai mudando toda a energia de cada célula
para que você se recupere. Da mesma forma que o corpo tem que a gente tem a capacidade de adoecer através da mente, a gente tem a capacidade de se curar através dos pensamentos também. Mas como eu te falei, é um processo longo, exige autoconhecimento, exige você tocar em pontos, né, em feridas emocionais que são bem complicadas, né? Cada um sabe as suas e sabe como é difícil, mas também é um processo muito, muito lindo, porque você se reconhecer, você saber quem você é, você se enxergar além dos traumas, traz um benefício enorme para a saúde cerebral e para a saúde física, né? Além também da atividade física, né? Oxigênio no cérebro, libera endorfinas, então é uma questão de trabalhar em si mesmo, sabe? E é um longo período, mas vale a pena. Show! Doutora, qual que são os... Você agora tem propriedade para falar. Quais são os benefícios que você acredita assim que geram na sua vida nas questões mentais a partir da atividade física? Para quem não sabe, gente, a doutora está treinando full. Depois de, depois de uma vida toda no sedentarismo, né? Eu não pude resistir mais e deixar de cuidar também do meu corpo, né? Como eu te falei, seria hipocrisia da minha parte, né? Não tratar do meu corpo, né? Então, hoje, o Jonas tem feito um ótimo trabalho comigo, estamos melhorando ali cada dia mais. E com certeza melhora muito a questão do sono, né? Diminui o ruído mental. Eu sinto assim que eu já não tenho mais aqueles pensamentos acelerados, né? Porque o médico, ele vive naquela loucura de ter que se atualizar e estudar o tempo inteiro, né? Então acaba que isso diminuiu muito e eu tenho dormido melhor, sabe? Então, tudo que eu tô falando, gente, eu pratico, eu comprovo, porque pra mim só funciona assim. Eu preciso ver pra crer, né? Digamos assim. Pô, Então, legal, bom demais. E assim, benefícios assim relacionados também a fazer algo que é um pouco incômodo, porque o treinamento do CrossFit que a gente executa lá no Fronteira é algo que é incômodo para você também por conta do seu perfil comportamental, né? é, Então, já é algo assim que exige um pouco mais. E como tem sido para você trabalhar nessa parte de estar no desconforto? Porque é um desconforto, só que é um desconforto para canalizar para algo. Então, isso é explicado para você. Então, você sabe o porquê daquilo estar sendo desconfortável por conta do benefício que você vai ter. é. Então, na hora que você tá ali, provavelmente você deve ficar com bastante raiva. Mas depois que você sai, assim, que quais são os benefícios que você sente em relação a isso, a esse desconforto? Na minha questão, né, não sei para quem não sabe, eu sou autista nível 1 de suporte, então tudo que é novo me gera um desconforto, né? Para mim, eu tenho um excesso de estímulo, eu consigo captar estímulos que as pessoas às vezes não conseguem perceber. Então, às vezes, né, você sabe que às vezes você passa para mim uma atividade e eu fico ali me concentrando para fazer de forma correta, ainda mais que eu sei que quais músculos a gente vai movimentar e se eu não estou sentindo que eu estou fazendo certo, né, acaba me gerando ali um pouco de estresse, mas depois a sensação de relaxamento que o meu corpo tem de bem-estar é inexplicável, Como que você né? sente sua mente trabalhando, assim, depois que você treina? Aumenta bastante o foco e a concentração, né? Para mim, melhorou bastante essa questão do foco e da concentração. Pô, que legal. Legal. A gente tem que falar um pouco mais sobre mente. Sim, Porque se a gente for parar para pensar e falar sobre mente, é algo que não tem fundo, né? sim. Porque é a origem, é o início de tudo. Tudo que a gente vê aqui para fora é ego. Tato, paladar, visão, sensoriais, tudo é ego, é fora. É. Mas quando a gente trabalha a parte mental, a nossa base sólida da mente, a gente acaba vivendo de forma mais profunda, né? É. Então, explica para nós hoje o poder da mente, o que a mente pode estar contribuindo na vida das pessoas. A gente tem que entender que o universo, ele é mental, né?
Isso vem de um livro que se chama o Caibalion. Ele cita 7 leis que regem o universo. E a primeira lei fala que o universo é mental. Ou seja, tudo começa na mente, né? Tanto na mente divina quanto na mente humana. Né? Quando Deus foi criar o mundo, primeiro a ideia surgiu na mente dele, depois ele trouxe para o plano concreto. E isso acontece com a gente tem que entender que o universo é mental, tudo acontece primeiro na mente, né? Por exemplo, quando um marceneiro vai fazer uma mesa, primeiro ele imagina a mesa, né? Ele calcula, ele faz os planos, ele vê o material que ele vai usar, todas essas questões, para depois ele trazer para o plano concreto. E a nossa mente é desse jeito, por isso que a gente precisa aprender a controlar os nossos pensamentos, a direcionar os nossos pensamentos, a reconhecer os nossos pensamentos. E aí que tem uma técnica que o Augusto Cury diz num dos livros dele, que agora não me vem à cabeça o nome, mas ele fala a técnica do, acho que é DCD. Duvidar. Quando você tem um pensamento, você duvida do pensamento. Aí você critica, você faz uma crítica com relação àquele pensamento que você tem. E aí você decide o que você vai fazer com aquele pensamento. Isso gera inteligência emocional. Então você tem domínio sobre o seu pensamento. Mas para isso você precisa aquietar a sua mente um pouco, né? Aí que vem a questão de meditação, de oração, de estar se relacionando com pessoas que você sabe que te ama, de se sentir amado, de amar também. Tudo isso eleva a sua frequência e abre a sua mente para ter mais conhecimento, entende? Uhum. Pô, que legal. E no que também os ambientes. Então, hoje mesmo a gente estava conversando sobre ambientes, né? Sobre base também de ambientes, que no meu conceito assim de vida eu entendo que tem uma base sólida que precisa estar direcionada, que é a base do ambiente mental. Aham. Só que aí, se o ambiente mental ele não é um ambiente que ainda não está bem consolidado, a gente precisa às vezes buscar encontrar os ambientes que estão mais no ego ali. Relacionamentos que são mais rápidos para mudar, relacionamentos, ambiente do celular, o que eu vou consumir de conteúdo, quais ambientes eu vou frequentar, pô, meu Uhum. trabalho tá legal, não tá. Então, para deixar, de certa forma, também sólido o nosso ambiente mental, a gente precisa modular os nossos outros ambientes. Então, é um grande desafio, porque o ser humano, no geral, ele está muito preso a questão de suprir necessidades. Aham. Necessidades gerais, né? De ir até algo porque se sente bem ou tá Aham. fugindo, né? Constante fuga. É. Na verdade, eu acredito que a maior parte da população vive de forma inconsciente, né? Eles deixam seu inconsciente dominar você. Porque quando você é uma pessoa consciente, você consegue reconhecer energia de certos ambientes e de certas pessoas, né? Então, assim, a gente chega num lugar e você já sente a energia, você sente através das palavras da pessoa, de algumas atitudes também, que aquela pessoa não está vibrando numa frequência boa, não é não está na sua frequência às vezes, né? Então a gente precisa aprender a reconhecer isso, a tornar consciente isso, entendeu? Aí que vem a questão da independência emocional. Tem pessoas que às vezes estão em relacionamentos tóxicos, né? Seja no trabalho, seja num relacionamento amoroso, seja na amizade, por conta de carências emocionais que não foram vistas, que não foram tratadas, entende? Então é todo um processo. Você vai tratando as questões emocionais e aí sim você vai discernindo seus ambientes, né? E as pessoas com que você se relaciona. E aí sim você é capaz de mudar a sua vida, Pô, entende? legal. Legal demais. Fala um pouquinho daquele livro, doutora, que eu anotei aqui, que você até já comentou bastante comigo sobre a biologia da crença. Aham. Então fala um pouquinho, vamos mais entrar um pouco agora na parte celular, das mitocôndrias, dos complexos de Golgi. Então fala um pouco mais desse mundo celular que na biologia da crença ele coloca de uma forma um pouco mais complexa e simples ao mesmo tempo, né? Porque ele deixa muito fácil pra gente entender.
Então fala um pouquinho mais desse livro para nós. É que antes se dizia que nós somos reféns da nossa hereditariedade. Ou seja, se nossos pais tinham algumas doenças, nós provavelmente desenvolveríamos essas doenças. E o professor Bruce Lipton, através desse estudo dele, né, ele descobriu que não, né, através da epigenética, é o que eu estava te falando, que através dos pensamentos, através dos ambientes, da alteração da nossa frequência, né, da alteração do nosso campo magnético, a gente consegue mudar a nível celular todas essas estruturas químicas, fazendo com que a gente não desenvolva essas doenças que os nossos pais tiveram e que supostamente vêm no nosso DNA. A gente consegue mudar a cadeia de proteínas do nosso DNA, fazendo com que o nosso corpo se comporte de forma diferente, alterando tudo isso, entende? Evitando essas doenças que antes pensava-se que estávamos condenados, né, a tê-las, né? Então, foi muito importante ele ter descoberto isso e passado pra gente, né? E outra coisa que eu queria falar também, que é uma descoberta que foi feita agora em 2013, que é bem interessante também relacionada à física quântica, né? Que comprova ainda mais essa teoria, essa questão da medicina integrativa, é sobre os bósons de Higgs, que foi o quê? Em 2013, eles aceleraram, eles fizeram estudos, né, no acelerador de partículas para descobrir a menor partícula que existe, né? E aí que eles descobriram os bósons de Higgs, né? Os Higgs, que são as menores partículas, que na verdade é uma força, que controla os átomos, né? Então aí vem comprovando que nós temos esse campo, essa força energética que controla tudo ao nosso redor, entende? Reforçando mais a questão da teoria da medicina integrativa, que nós precisamos trabalhar as frequências. Pô, legal. Será que isso não, para os cristãos não pode ser chamado de Deus? Para os budistas não pode estar relacionado a místico? Você acredita que às vezes essa descoberta não pode estar um pouco além do entendimento humano, você diz? Ou sim, sim, porque eles colocaram essa partícula também como a partícula de Deus, porque na verdade essa partícula ela é como se fosse um som. E para quem é cristão sabe que a criação foi feita a partir da voz de Deus, né? Ele falou e tudo passou a existir. Mas aí cada um vê do ponto de vista, né, da sua religião, do que acredita, né? Mas a maioria das pessoas acreditam que existe um ser superior, né, que domina o universo, né? Então, abrange muitas religiões, abrange muitos conceitos, e é muito interessante pensar sobre isso, né? Entender sobre essa conexão que nós temos com esse ser superior, né? E como é importante essa ligação entre o ser humano, a natureza e esse ser superior, né? Essa conexão é importante para o equilíbrio, porque no plano original nós temos essa conexão. E quando algo se desconecta ali, gera desequilíbrio, né? Seja emocional ou físico. Poderiam chamar essa partícula de partícula do milagre? Poderia se dizer. Sim, sim, acredito. Que legal. Assim, é incrível porque quanto mais profundo a gente pensa aí na ciência, a gente vê que acaba que vai pender para algo espiritual ou algo difícil de entender. Porque chegaram, né? Foram estudando os átomos, aí elétrons, aí nêutrons, e aí foi entrando, e aceleraram, e aí acaba que chega num determinado ponto, fica um pouco mais difícil de entender. Sim. Tá, onde que a gente tá agora? Então chega que, beleza, tá ali, mas é difícil de entender. Então, a gente acaba vendo muitos médicos, né, que muitas vezes falam que o paciente não tem mais solução. Fala, ó, dou mais 3 meses de vida para você. Já cansou de ver isso daí. Então, às vezes, pela medicina, às vezes pelo médico, né, que está ali, já fala, não, perante a medicina, teu atestado, papapá. E aí que entra o impossível, né?
É, Então, tudo que é místico, tudo que entra pro lado espiritual tende a quebrar esse impossível. E ir exato. além do que está ali, né, na frente, ou além do Uhum. que os médicos acreditam. Então, como que é para você hoje também estar dentro da medicina integrativa e poder estar implantando um pouco disso, sabe? Porque se a gente for trabalhar às vezes de forma pontual, já é mais difícil, né? Por exemplo, chega um paciente com um determinado câncer, você vai falar para ele, ô, você tá com câncer, pensa positivo. Será que, como que é essa questão para você, assim, trabalhar em fazer com que a pessoa vá construindo essa determinação, essa força, além do que está ali mais próximo? Então, os médicos que usam da medicina tradicional, só com esse ato deles chegarem para o paciente, né, e dizer, olha, você tem tanto tempo de vida, não tem mais o que fazer, o paciente acredita, porque se ele está com aquele médico, é porque ele tem uma confiança naquele médico. Então, o que ele fala tem um valor enorme para o paciente, entende? Então, assim, lógico que nós precisamos ser francos, né? Nós precisamos falar para o paciente, olha, você tem uma doença, né? Que muitas vezes não tem cura, né? A sua saúde está nesse estado. Mas você também tem que usar a questão da. Me fugiu da cabeça Senso? agora. Do placebo. Do Ah, placebo, de você vender a ideia do paciente assim, que ele trabalhando a mente dele, fazendo um tratamento emocional e buscando ajuda espiritual, isso pode melhorar muito a qualidade de vida dele, mesmo ele estando numa doença grave, entende? Mas o ideal é não chegar nesse ponto. O ideal é a gente trabalhar com a prevenção e com a cura. A gente conseguir, né, chegar no paciente antes disso acontecer. Porque daí fica muito mais difícil até para o médico e para o paciente em si, porque, né, acaba que ele perde as esperanças ainda mais de escutar depois de um médico que ele teve muita confiança ali de que não tem mais jeito, né? Então a gente precisa trabalhar mais profundamente essa questão espiritual também e mental do paciente, preparar ele bem, porque com certeza pode ter muitas alterações ali a nível biológico e melhorar a qualidade de vida, melhorar o tratamento, né? Então tem como sim. perfeito. Marcelzinho, tem algum comunicado aí? Vamos abrir para algumas perguntas. Você está observando aí, meu garoto? Galerinha, vamos abrir aqui para algumas perguntas sobre medicina integrativa, sobre o que vocês gostariam de saber também sobre CrossFit, sobre treinamento. Vamos lá, minha Ah, acabou produção. que eu não falei Vai lá, Adri, continua, pode sobre, falar. sobre as minhas pós-graduações, né? Sim. Você disse. Eu tenho pós-graduação em neuromodulação com neurofeedback, estimulação transcraniana. Uhum. Tenho pós-graduação em medicina endocannabinoide também e em soroterapia. E fiz um ano de psiquiatria, Uhum. mas eu estava fazendo EAD, né? E aí eu decidi trancar porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande trabalhar com a psiquiatria. Uhum. Então, em algum momento eu vou me organizar para fazer presencial, mas o meu foco mesmo é neurologia, né? Então, daqui a algum tempo eu quero fazer uma pós-graduação em neurologia, porque daí vou me sentir mais completa para Uhum. poder atuar. Conta um pouquinho mais dessas áreas aí. Fala um pouquinho para nós sobre medicina endocannabinoide Uhum. e também das comprovações que você teve em vida, porque pelo que você me contou, isso foi algo que você utilizou na sua vida, né, com os seus Sim, filhos também. Então conta um pouco para nós essa história, porque sempre por trás de algo ali seu, existe às vezes uma dor que você pode ter solucionado. Então, não é muitas vezes você faz isso porque você simplesmente faz, mas foi algo, uma dor que você solucionou e você quer passar isso para as pessoas. Conta um pouco dessa história aí pro pessoal. exatamente. A medicina endocannabinoide ela vem sendo conhecida cada vez mais e nós sabemos do potencial, né, que tem o canabidiol em determinadas patologias. E eu decidi fazer porque envolve essa questão, né, da medicina integrativa também, de você usar fitoterápicos, né, para
trazer menos lesão para o corpo do paciente, né? E já se sabe hoje que o sistema endocannabinoide ele está acima do nosso sistema nervoso central, então ele comanda o sistema nervoso central. E a gente precisa botar em equilíbrio esse sistema também, entende? E no autismo, o canabidiol ele tem um resultado muito bom. E eu pude comprovar isso porque eu tenho uma irmã de 16 anos que é autista nível 3. Em alguns meses de soroterapia, reposições de vitaminas, tratando disbiose, né, que tem também no autismo, e o uso do cannabis, né, de forma prolongada, houve uma mudança enorme, né? A Naila não tinha muito contato visual, ela não tinha contato físico e ela tinha uma agitação psicomotora também bem grande, assim, ela não conseguia ficar muito tempo parada. E depois de alguns meses tratando ela, ela conseguiu já ter um contato visual. Hoje, quando ela chega aqui, ela já olha nos meus olhos, ela pega na minha mão, ela já não fica mais correndo, diminuiu a agitação psicomotora. E o cannabis no autismo, ele atua justamente nessas questões, na interação social e na diminuição da agitação psicomotora. Então, como eu te falei, né, na prática, de novo, eu pude comprovar aquilo que eu estudei e que eu trabalho. Então, por isso, eu falo com propriedade e eu acredito nessas coisas, porque eu mesma comprovei. Pô, que legal. Entende? Com seus filhos, fala um pouquinho mais também dessa questão que seus filhos, eles também têm, tem essas questões também de dificuldade, né, de relação e tudo mais. Então conta um pouco para nós também da sua relação com eles. Então, eu tenho um filho de 14 anos que também é autista nível 1. A gente trata ele também com cannabis, também já se sente um pouco essa diferença na interação social. Tanto que foi até difícil a gente fazer o diagnóstico, porque ele não tem dificuldade na interação social e nem tem essa agitação psicomotora. Então, eu acredito que é pelo uso do canabidiol, entende? Eu acho que é mais essa questão. Show. Marcelzinho, tá tudo certo aí, meu garoto? Vamos abrir um pouquinho para perguntas. Galera, quem estiver aí online. Aí, agora sim. Chegou, Marcel? Chegou aqui, beleza? Agora estamos. Vocês estão me ouvindo aí também na transmissão. Opa, bati o narizão aqui, Marcel. Culpa é sua. Então. O pessoal ainda não mandou as perguntas deles, mas a gente vai aguardar mais alguns instantes aqui. Pessoal, mandem suas perguntas aí. Guardamos vocês aí no chat. Suas interações. Isso aí, Adri. Preparou mais alguma coisa para nós? Tem algo que você gostaria de falar? Um pouquinho mais sobre você, um pouco mais sobre o que você faz, um pouco mais que você gostaria de estar falando uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? Eu diria para as pessoas que olhem para elas mesmo dessa maneira mais integral, que entendam que existe uma necessidade de tratar os seus conflitos emocionais, né? E não só a questão física, né? Porque hoje em dia as pessoas querem estar no shape, né? Digamos, mas elas não cuidam da mente, né? Então, assim, por mais que elas alcancem o corpo que elas querem, mas e a mente? E a paz de espírito, como que vai estar, né? E os seus pensamentos e a ansiedade, né? E os sintomas que vêm com o fato de você não olhar para dentro e não curar essas coisas, entende? A questão também de você estar em ambientes tóxicos, né? Com pessoas que são de baixa frequência, entende? Que não têm os mesmos pensamentos que você, que não buscam se edificar, né? Então, assim, a gente precisa se atentar a isso e buscar ajuda para tratar mesmo, para ter uma qualidade de vida melhor, porque é possível, mesmo nesse mundo de correria, onde nós jovens, né, somos exigidos o tempo todo em ser produtivos, né? O tempo todo aquela cobrança de você ser produtivo. E acaba que você não olha para você. E aí você chega, né, às vezes num burnout, numa exaustão emocional, e só aí você busca, né, a ajuda, porque já virou doença física, né?
Então, assim, não deixe chegar nesse ponto, né? Saiba que tem como tratar e evitar doenças, evitar conflitos, né? Evitar muitas coisas negativas. Eu acho que era isso que eu diria, assim, uma das coisas importantes é buscar se conhecer mesmo e trabalhar sobre os seus pensamentos. Pô, que legal, né? Porque poderia estar falando aqui, né, doutora? Olha, toma esse que vai dar tudo certo. Mas a gente tem que entender a origem, né? Então, tudo que você falou tá determinado aqui, né? Sim, Não vou desmontar de novo, né? com certeza. Já mudar essa parte aqui, né? É assim, doutora? Isso. Aqui é o córtex pré-frontal, né? Isso. Tá, aqui tá a parte consciente, né? Toda a tomada de decisão. Exatamente. Só que por trás de toda tomada de decisão existe o inconsciente que é modulado. Exato. Então, para a gente construir um inconsciente que vá dar outras ações, precisa ir mais fundo, né? É, Então, a gente precisa, de certa forma, também trabalhar naquilo que dói, ir de encontro àquilo que te gera incômodo consequentemente, para mudar essas ações aqui conscientes. exatamente. Trazer pro consciente ou inconsciente, né? Exatamente. E aí sim você consegue aceitar algumas coisas e tratar, mudar seus pensamentos, mudar o seu olhar diante das coisas que aconteceram. E aí você consegue ter um outro olhar para o seu futuro, né? Você se resolvendo ali emocionalmente, mentalmente, trabalhando a questão da atividade física também. Você com certeza vai ter outros pensamentos, outro olhar para o mundo, para você mesmo. E vai ter uma qualidade de vida melhor, com certeza. Poxa, ou demais. Marcelzinho, se não tiver perguntas, dá uma olhadinha para nós. Perfeito. Doutora, em nome do Fronteira, eu agradeço muito essa oportunidade de estar dialogando e aprendendo com você. Será o primeiro de muitos que vamos estar por aqui. Queria parabenizar pela sua coragem de estar se expondo de forma tranquila, algo que é novo para você, Com é novo para mim certeza. também, mas fico muito feliz de ter ter aprendido com você hoje nesse episódio aqui do Fronteira Cash. Obrigado. Eu que agradeço por você ter me visto, né, e ter tido essa ideia e me dado essa oportunidade de falar um pouco sobre um assunto que é muito complexo. Ainda temos muito para falar, mas assim, já começamos. E eu acho isso muito importante. Eu quero agradecer por isso. Muito obrigada. Show! Obrigado, doutora! Pessoal, ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Em breve há mais. Em breve os nossos podcasts.